Então me diz como alguém que fez 2 cursos no YouTube e fez depois um curso de mentoria de 1 mês com alguém que é, sei lá, eu não vou chutar profissões aqui, que faz isso para ter uma renda extra, tu foi lá, fez um curso com esse cara e tu espera ser o guru dos investimentos, colocar toda a tua vida financeira numa especulação e terceirizar a responsabilidade disso pro cara que te ensinou que está fazendo exatamente a mesma coisa. Acho que é bem interessante a gente começar batendo um ponto dos investidores não arrojados sendo arrojados no Bitcoin. É. Eu acho que para a gente começar a falar um pouco sobre, independente de qual criptomoeda seja, a gente fala sobre Bitcoin porque é algo que é mais popularizado, eu diria, né? Embora hoje a gente veja stablecoins, a gente veja também as altcoins, shitcoins, entre outras formas de falar, né? Mas a Bitcoin como o carro-chefe do benchmark, vamos dizer assim, é o que mais atrai investidores e principalmente os leigos. Aqueles que buscam o caminho rápido, o hack financeiro, né? Estabilidade, Exatamente. menor volatilidade. Só que o que tu vê na maioria das pessoas, principalmente em pessoas que vendem cursos sobre Bitcoin, pessoas que levam a notícia ou levam o tal conhecimento sobre Bitcoin, é que muitas deles, eles acabam falando especificamente que a Bitcoin funciona. Eu compro um Bitcoin, espero subir ou descer. E também falam o quê? Existe um número limitado de Bitcoins e por isso que a gente consegue trabalhar de uma forma de controlar a inflação, né? Que é, para quem tem certo conhecimento em investimento, um dos principais motivos para tu ter posição, né? Tu conseguir pelo menos tirar a inflação do jogo. E obviamente que quando tu vê algo que custava centavos de centavos se valorizando tanto, também acaba sendo muito atrativo. Obviamente que são raros aqueles que permanecem tanto tempo, mais que uma década, dentro de um ativo, né? Mas ao mesmo tempo, é algo que às vezes, por falta de conhecimento, faz com que pessoas não tenham muita compreensão do que pode gerar volatilidade nesse ativo, por exemplo. E isso é interessante também, pensando em um ponto que tu trouxe, ativos que valorizam muito. Tem muita volatilidade. Então, assim, qual que é a probabilidade de um ativo que custa centavos se potencializar 10, 20, 30 mil vezes a ponto de chegar a um valor de 67 mil dólares, por exemplo, que é o que mais ou menos está hoje em cotação. Então, a probabilidade disso acontecer novamente é muito mais fácil uma ação, um ativo que custa centavos, se valorizar muito mais do que um ativo que custa... Naquele prazo, né? Exatamente, no mesmo prazo. Não estou dizendo que o ativo é assim ou é assado, mas essa é a situação que a gente tem hoje. Exato, tu sair de 10 centavos para 100 mil, né? Exatamente. Exato. Mas outra coisa que também me preocupa muito é como eles vendem a Bitcoin como um ativo isolado. Exatamente isso. Isso é o que mais, exato, isso é o que mais me acende o alerta de perigo, principalmente para os investidores mais novos, né? A gente vê que, por exemplo, as pessoas não falam de um tratamento operacional da Bitcoin, por exemplo. Elas não têm noção de que existe o futuro de Bitcoin, que existe também os contratos cheios, os micros, né? A gente tem, através da CME, por exemplo, Bolsa de Chicago, a gente pode trabalhar alavancado, a gente pode trabalhar 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes. Então é muito importante a gente também ter uma noção de que, a gente consegue operar alavancado, 2, a gente consegue trabalhar em futuros. O que isso significa? Isso significa que eu não preciso ter o Bitcoin para estar operando Bitcoin. Exatamente. É a mesma coisa que no day trade, eu estou operando um futuro de dólar. Eu não tenho nenhum dólar, mas eu estou operando futuro de dólar. E muitas pessoas acabam não tendo muita compreensão que isso influencia diretamente no preço. Uma coisa que eu trouxe em um vídeo passado muitos gestores de fundos utilizam derivativos como opções que dão um retorno bem legal. Eu gosto bastante dessa área. E muitos usam opções de Bitcoin, ou usavam, né? Porque dava muito retorno percentual por causa do ativo. Então, se a gente for fazer derivativos, opções com commodities vão ter uma variação, uma volatilidade. For fazer com uma ação, vai ter um outro tipo de volatilidade, porque volume, preço e etc.
E o Bitcoin é muito volátil. Quem está vendendo opções recebe muito. Então eles têm não só os fundos, mas quem está vendendo consegue se alavancar muito. Muitas vezes nem precisa ter o Bitcoin, nem precisa ter o ativo, ou nem precisa ter o dinheiro. Estão alavancando com margem. Esse ponto é um dos principais problemas que a gente tem muitas vezes das pessoas. Que elas não entendem que na verdade não é um mercado de Bitcoin, do ativo, que está se movimentando. Exatamente. Outro ponto é que muitas pessoas, obviamente que tu pode comprar com valor patrimonial e não como é comumente usado aqui no Brasil, de tu precisar comprar unidade ou fracionado, né? Ou por lote. Só que ao mesmo tempo, quando tu começa a operar em derivativos, tu também pode operar no micro. Então, se por exemplo hoje, até para não trazer um dado que não seja condizente, o Bitcoin acabou de atingir 68 mil dólares. Isso significa que se tu estiver trabalhando pelo micro, tu vai precisar de 0,1 BTC. Então tu vai ter ali 6.800 dólares, o que vai necessitar de uma garantia para tu estar operando, que vai ser ali entre os 1.500, 2.000 dólares. Para tu pensar que tu vai ter que ter isso de garantia para estar operando alavancado 10 vezes e que tu pode ter um retorno 10 vezes maior por estar alavancado, o que vale mais a pena? Tu tá trabalhando em futuro de Bitcoin para estar ganhando um dinheiro alavancado, exponencializar o teu capital, ou comprar um Bitcoin e ficar à mercê da volatilidade, que vai ser praticamente a mesma, porque o benchmark vai para cima ou para baixo de acordo com tudo que faz o preço se movimentar. 24/7. Exato. Então tu tá praticamente com o mesmo risco, só que tu vai estar alavancado com esse risco. O que, obviamente, que se tu tem um operal dedicado a estar alavancado, faz total sentido. Só que ao mesmo tempo, quem pensa em comprar Bitcoin, mesmo que seja fracionado, esperar o mercado achando que eu vou comprar Bitcoin porque em algum momento ela vai acabar, cara, a gente tem que considerar sempre que existe um mercado de futuros. E o mercado de futuros também quer dizer o quê? Que se lá na frente eles estão vendo que não faz mais sentido ter o Bitcoin, eles vão liquidar os contratos futuros e isso vai fazer o preço despencar. Vai ser precificado no presente. Como aconteceu agora no começo de 2026, né? Exatamente. Que o pessoal ficou, meu Deus, o que está acontecendo? Outro ponto importante que as pessoas não entendem é que tudo está atrelado. E uma coisa que eu sempre gosto de alertar, principalmente para quem gosta de se expor ao risco, é: vamos pegar o caso do Japão. Futuros do Japão subindo, muita gente liquidando, por quê? Porque faz carry trading, ou seja, tu utiliza pontas com diferentes rentabilidades, só que muita gente faz o quê? Pega empréstimo lá e traz, por exemplo, para os Estados Unidos, dolariza o patrimônio e faz o quê? Entra em Bitcoin. Tanto alavancado como diretamente dentro do Bitcoin. Só que se a gente começar a ver os juros subirem, muitas pessoas vão ter que liquidar a posição e sair da posição em Bitcoin também. Ou se aumentarem a margem, né? Exato. Então tu tá vendo que existe uma movimentação que é totalmente conectada e que as pessoas ficam totalmente focadas em algo específico e ignoram o contexto geral, o macro. Então a gente vê que sim, muita gente vai operar alavancado, muita gente vai operar futuro, só que quando a gente fala de Bitcoin, a gente esquece disso. Só que eu acho de extrema necessidade as pessoas começarem a bater mais nisso, porque a hora que elas começarem a investir com consciência do que significa realmente o ativo, todos esses pontos vão ter que estar conectados no operacional e dentro da carteira da pessoa também. Isso é uma coisa que tu comentou num vídeo passado, que é a estratégia de alocação. Eu lembro que eu falei objetivos diferentes de curto, médio e longo prazo, e tu comentou estratégias. Então, a gente tem clientes, né, case de clientes que eles investem todos os meses em Bitcoin. 100, 200, 1.000, 2.000, indiferente do que eles decidirem. Mas é aportes regulares. Nessa situação que a gente está vivendo hoje, ele já estaria bem mais tranquilo, já está bem mais tranquilo quanto a isso. Por conta de ele já ter um operacional que foi trabalhado, foi estruturado e que não foi da noite para o dia. Isso foi feito durante 2025, não é da noite para o dia. E outra, a quantidade de capital alocado. Esse é um ponto que eu quero entrar. Muita gente que entra em cripto, pega um dinheiro, viu que deu um boom muito legal em um tempo e coloca todo o dinheiro em cripto. Como? Cara, é impressionante.
Nossa, é sempre a mesma história. Eles pegam o dinheiro, deu legal o resultado. E pegam todo o capital deles e botam em cripto. Aí o que acontece? A cripto cai, como é cíclico, as coisas na nossa vida são cíclicas, o mercado também é. Cai, perde 50%. Agora eu não quero mais, porque já tem aquele viés de perda, né? Aversão à perda que a gente aprende. E aí acontece de novo, repete o ciclo. E bota todo o capital, em vez de ter uma porcentagem, 3%, 5%, 20% que seja, depende do teu mental. Outra coisa que as pessoas costumam ignorar também, principalmente nesse primeiro encontro, eu tenho medo de abrir conta numa exchange, não sei como ou funciona. até eu não vou nem entrar tão específico em contextos de proteção, porque senão a gente vai ter que falar sobre cold wallets e começar a imergir, né? Então eu vou ser mais raso nesse ponto, porque o alerta é mais raso também. Quando a gente vê muitas vezes fundos de Bitcoin, a gente for atrás de ETFs e afins, a gente vai ver que essas empresas, esses fundos que tem alguns bem comuns até dentro da própria B3 aqui dentro do Brasil, eles não compram Bitcoin. Eles investem em empresas que têm Bitcoin, empresas que fazem a mineração do Bitcoin. Só que o ponto é que se tu investe numa empresa que trata de mineração, tu não está simplesmente à mercê da alta e da queda do Bitcoin. Tu está à mercê da energia que ela está utilizando, tu está à mercê do quanto que ela está tendo de custos para ter isso girando 24/7, tu está à mercê de legislação, não só da Bitcoin, mas também do país que essa mineradora está. Outra coisa importante. Então tu vê que existe um contexto muito maior e mais complexo que já de uma maneira muito rasa as pessoas ignoram totalmente. A gente vai falar de fundos de Bitcoin que não compram Bitcoin. E como é que tu explica isso para as pessoas? Exatamente. É um negócio que parece que é tão abstrato. Isso que tu falou tem mais o ponto principal que eu diria também, outro ponto principal, que é o preço. Olha a quantidade de mineradores, empresas que são mineradores, que eles estavam se desfazendo de placas de vídeo que estavam sendo utilizadas para mineração. Eles estão tentando vender elas porque já não está mais valendo a pena. Exatamente. E aí entra outro ponto. Se a gente for atrás das mineradoras, elas vão precisar do que para fazer a mineração? E qual que é o setor responsável por suprir a demanda da mineração de Bitcoins? Toda a ou cadeia. de qualquer cripto que seja. Exatamente. Então, muitas das vezes, e não estou querendo desmerecer quem é investidor ou quem costuma se arrojar, ou se alocar, ou se alavancar, mas é algo que geralmente as pessoas não têm conhecimento nenhum. Elas querem vender algo sobre o Bitcoin, mas não têm conhecimento sobre o Bitcoin, porque não tem nem conhecimento em economia ou sobre como o mundo gira em primeiro lugar, porque elas estão focadas exclusivamente no Bitcoin e não no resto. Eu ia comentar por último, de forma resumida, para as pessoas entenderem de uma coisa. A gente não é contra Bitcoin e criptomoedas, mas a gente Muito é pelo contrário. A gente centralizar tudo e ter aquela venda. Quando a gente tem um animal que bota a venda dos lados, a gente só olha para frente, não colocar todo o capital, não arriscar todo o nosso capital. A gente é muito favorável a isso, mas com controle, entendendo o que a gente está fazendo. Poxa, você trabalhou 1 ano, 2 anos, 20 anos, 50 anos e vai botar todo o teu capital em uma cesta, só que tu nem sabe como é que funciona. Exatamente. Bom, eu não posso ser contra por ser pessoalmente extremamente arrojado. Tu conhece muito da minha vida pessoal e sabe que eu não faço nada em renda fixa e eu faço raramente aqui dentro do Brasil e é 100% renda variável para tudo, até para minha própria aposentadoria. Então eu não tenho como ser contra algo que faz parte de mim. Só que o que eu sou altamente contra é as pessoas tomarem uma atitude financeira que pode desestruturar os outros pilares da vida por um FOMO, por um fear of missing out, por um medo de ficar de fora. E também a inconsequência ou negligência de buscar ter compreensão sobre aquilo que tu está fazendo, porque tu escutou A, B ou C e eles tiveram esse resultado. Tu já parte da premissa de que tu está fazendo isso por mera comparação e não por entendimento. Vai culpar outra pessoa. Exatamente. E aí que eu ia chegar no próximo passo, que é terceirizar a responsabilidade.
que é, eu vou fazer algo porque eu escutei fulano beltrano, eu vou fazer porque tal influencer ou tal youtuber falou. Então tu não buscou nem compreender, tu escutou uma ou duas pessoas que muitas vezes estão vendendo o mercado ou estão vendendo conteúdo porque eles são remunerados desta forma, e a partir do que eles estão sendo remunerados para simplesmente falar, tu vai tomar um ato particular que pode afetar o teu presente e o teu futuro. E não só teu, da tua família, das pessoas que vivem contigo e das pessoas que tu também tem responsabilidade muitas vezes. A gente tem caso aqui de pessoas que já perderam 7 dígitos pegando o dinheiro da faculdade do filho, liquidando casa, apartamento para investir tudo em cripto, e tu vê um patrimônio multimilionário virar pó. Por quê? Porque fulano, beltrano falaram. Aí a culpa é dos terceiros, né? E a culpa é dos terceiros. Porque eles foram lá e apertaram o botão e fizeram tudo. Exato. E aí vinha aquela generalização que acontecia também no day trade. Não funciona, só vendem A, B ou C, isso não dá certo, porque eu não consegui, então ninguém consegue. E eu gosto muito de trazer isso também na forma de day trade, por quê? Porque tanto day trade como o Bitcoin é algo que é altamente rentável. Mas eu principalmente trago uma frase em específico, principalmente falando de day trade, que é: day trade é a forma mais difícil de ganhar muito dinheiro rápido. Então me diz como alguém que fez 2 cursos no YouTube e fez depois um curso de mentoria de 1 mês com alguém que é, sei lá, eu não vou chutar profissões aqui, que faz isso para ter uma renda extra, tu foi lá, fez um curso com esse cara e tu espera ser o guru dos investimentos, colocar toda a tua vida financeira numa especulação e terceirizar a responsabilidade disso pro cara que te ensinou que tá fazendo exatamente a mesma coisa. E depois vai vender curso para tentar recuperar o capital. Então, cara, honestamente eu acho que isso aqui hoje é muito mais um alerta para as pessoas, não para ficar de fora, mas para não terceirizar a responsabilidade e para buscar saber, conhecer, estudar e não pegar e achar que é cansativo ou que isso deveria ser o trabalho de quem é envolvido com o mercado financeiro. É o teu dinheiro. Exato, cara. Tu tem o teu corpo, tu cuida do teu corpo. Tu tem a tua mente, tu cuida da tua mente. Tu tem as tuas emoções, cuida das tuas emoções. Tu cuida do teu espírito. Nós somos um complexo. E nesse complexo, a gente tem tantas facetas que nós mesmos temos que tomar conta. Por que no teu pilar financeiro seria diferente? Exatamente. Tu pode sim ter auxílio de profissionais e deve. Como tu não vai se automedicar sem falar com o médico primeiro. Mas como é que tu vai terceirizar totalmente essa responsabilidade e não só isso? Negligenciar o que está acontecendo com o teu capital porque aquele profissional falou. Isso é uma ótima analogia para trazer, eu diria. Eu nunca pensei dessa forma. Tu pensa no trato do mental, trato do físico, trata do... Enfim, e o pilar financeiro a gente não trata. Isso aí já entra de novo a parte cultural, uma vez que a gente já comentou. Né? Exatamente. É um bom ponto. Excelente. Exatamente. Então, se fosse para sair daqui, como sempre, levando uma ajuda para o pessoal, qual seria essa ajuda? Eu diria lançar um desafio, na verdade, hoje. Se você investe em cripto e pensa em investir em cripto, R$1, R$100, R$100.000, pesquisa antes o que significa ter uma cold wallet, o que significa deixar o dinheiro numa corretora, o que significa ter o halving, conceitos simples, mas que vão fazer a total diferença na tua vida. Faça esse desafio, dá uma pesquisada e depois conta nos comentários. O que tu diria? Eu diria que, além da obviedade que é fazer essa pesquisa mais minuciosa, é não esquecer que isso também trata do teu capital. Então, tenha uma estratégia de alocação, uma estratégia de aporte, estratégia com diferentes fluxos de tempo, ou seja, horizonte de curto, médio e longo prazo, e ao mesmo tempo que tu vai ter isso, concilie diferentes cenários, desde o mais otimista ao mais pessimista, e logo após veja se faz sentido ou não manter isso na tua carteira, e ver se não teriam outras formas de aumentar o teu capital que não fariam mais sentido para ti.
seja porque, em primeiro lugar, é um ativo de risco e tu deveria ser, no mínimo, extremamente arrojado para estar fazendo isso, o que quase ninguém é dentro do Brasil. Desculpa a franqueza, mas quase ninguém deveria estar investindo em ativo arrojado porque não são. Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje está chegando num timing, eu diria, global, que a gente precisa ser arrojado, porque o mundo vai girar cada vez mais rápido e a gente precisa estar apto a isso. E a volatilidade não para, né? Exatamente. E também, ao mesmo tempo que a gente precisa ser arrojado, a gente precisa ser conservador para garantir aquilo que a gente sua tanto para conquistar. Porque é só olhar que está cada vez mais difícil manter as coisas. Principalmente por questão de poder de compra de moeda, inflação, riscos geopolíticos, tudo aquilo que já é comum atualmente, né? Desde o ano passado. Então seria realmente ver se faz sentido para ti, se isso realmente se encaixa no teu perfil e se principalmente nos momentos de queda, isso não vai tirar o teu sono. Esse aí Porque se tu tá investindo e tu não tá tendo um sono tranquilo, é sinal que tu tá fazendo a coisa errada. Será que vai acontecer tal coisa? E o primeiro ponto é para. Se tu tem dúvida do que vai acontecer, isso te incomoda e te deixa inquieto, para. Ou tu tá com capital demais naquele ativo, ou tu tá fazendo algo que tu não tem conhecimento, ou tu tá fazendo os dois, que é a grande maioria. Então, respeite assim em primeiro lugar antes de investir. Eu acho que essa é o maior manifesto para quem está escutando essas palavras. Só para deixar claro, pessoal, a gente tem clientes novos que começaram a entrar na bolsa recentemente e a primeira alta ou a primeira queda eles já ficaram eufóricos ou tristes, porque eles nunca entraram. Então, levem a sério isso que o Guto falou, porque é uma coisa que a gente passa na prática. Agora eu tô eufórico porque subiu, agora eu tô triste porque caiu. Cara, tu não tem que ficar triste, tu não tem que ficar feliz. Exatamente. É o racional, não o emocional. Exatamente. Muito bem colocado. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe nas sugestões aqui embaixo, curta, comente e compartilhe com o seu pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais.